Olá, olá! Que alegria estar aqui hoje para uma live super especial. Uma live que eu terei um convidado muito especial aqui comigo. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje o nosso bate-papo é com Christian Patercan Condes, o criador do sistema Enneagrama 360. E eu estarei aqui com ele, entrevistando ele, fazendo aí várias perguntas sobre um tema que é tão importante, sobre o autoconhecimento. Então, só vou esperar o Christian entrar aqui e eu já convido ele para estar ao vivo aqui comigo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito incrível. O Christian é uma pessoa fantástica, de muito conhecimento, estará aqui conversando conosco. Deixa eu convidar o Christian aqui para entrar comigo. Já enviei a solicitação. Vamos ver se deu certo para nós começarmos o nosso bate-papo de hoje. Olá, Christian. Olá, Leila, tudo bem, minha linda? Tudo ótimo e contigo? Aqui estamos. Que legal. Muito feliz com tu convite. Você sempre tão ativa. Então, impossível se recusar com um convite como o teu. Que legal, fico feliz. E fico muito feliz de você ter aceitado, né, Christian, de estar aqui comigo nesse domingo à noite para falarmos um tema tão importante, que é um tema sobre autoconhecimento. Então, para quem não conhece ainda o Christian, né, o Christian, ele é criador do sistema Enneagrama 360, onde analisa aí toda a nossa personalidade em 360 graus. E nós vamos estar falando hoje sobre a importância do autoconhecimento, um tema tão importante, onde muitas pessoas às vezes não dão muita bola, né, Christian, não se permitem olhar um pouco mais para isso. Então, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, né, Cristian, quero só avisar as pessoas que estão nos acompanhando aqui que nós vamos iniciar um conteúdo, vai ser um conteúdo bem incrível. E para todos vocês que estão nos acompanhando e tiver perguntas, no final da nossa live, nós vamos abrir ali um espaço para que vocês escrevam as perguntas e o Christian estará respondendo. Então, claro, se vocês tiverem pergunta, vão escrevendo também, que depois nós conseguimos voltar aqui nos comentários e responder. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem ir escrevendo aqui para nós nos comentários de qual cidade, estado vocês estão, para nós é uma alegria enorme também, né, Christian, saber de onde tantas pessoas estão nos acompanhando. Então, se vocês puderem escrever, nós ficamos felizes. Christian, seja muito bem-vindo para essa nossa Obrigado, live de Leila. hoje. E vamos lá, eu quero Obrigado. te fazer muitas perguntas. Vamos ver se vai dar tempo de responder todas essas perguntas. Tá bom. Olha aqui a Rosa Benta de Rio Negrinho, que legal, aqui da cidade vizinha, sempre nos acompanhando. Seja bem-vinda, as meninas da Rosa Benta. Christian, eu quero começar te perguntando algo que muitas pessoas têm dúvida, algo que muitas pessoas confundem e não sabem direito o que é. E vamos lá, o que é essa tal personalidade? Que as pessoas confundem, enfim, então explica para nós o que significa a nossa personalidade. Na verdade, é fácil ficar confuso com essa pergunta, né? Porque nós, os seres humanos, somos como um composto de várias camadas, né? Nós temos um centro físico que é uma máquina extraordinária que funciona automaticamente sem nossa participação consciente. Por exemplo, neste momento você está respirando sem ter que pensar nisso. Você está realizando um processo digestivo de tudo que comeu durante o dia sem ter que pensar nisso. A tua sangre está circulando no teu corpo de uma forma perfeita, conduzindo esse rio de vida por todo o teu organismo e teus órgãos
e você não precisa pensar nisso. Eu estou aqui falando com você, usando recursos do meu cérebro que está rapidamente unindo informações, dados e conceitos de uma forma muito rápida, a través de meus neurônios, y expresando todo eso a través de la palabra, también de una manera que es extraordinaria. Y también no precisamos ficar pensando cómo hacer eso, simplemente lo hacemos. Entonces, esa primera camada de esto que nos llamamos personalidades, o centro físico, ¿no? Es una camada extremadamente inteligente que evoluyó durante millones de años hasta ficar de este modo como nos manifestamos hoy, ¿no? Nós temos uma parte em nosso corpo que é vegetal, temos uma parte do nosso corpo que é mineral, que são nossos ossos, que são as substâncias químicas das quais estamos formados, ¿no? Por isso que a gente compra aquelas vitaminas, não é certo? Que vem com zinco, vem com cálcio e tudo demais, que são elementos da terra. Nós temos uma parte animal, ¿no? Nosso sistema cerebral, ¿no es cierto?, contém um cérebro antiguo que está ligado à parte animal mais instintiva de nós. Nós temos um lado emocional que compartilhamos com os animais, né? Quando nós temos um cachorrinho de estimação, ¿no es cierto? Ou às vezes você terão visto vídeos no YouTube de pessoas que são amigos de animais salvajes, ¿no? Como um leão, etc. Ou uma vaca, ¿no? Nós compartilhamos com esses animais o que se chama o segundo cérebro, ¿no? Que é o que no se manifiesta como centro límbico, o cérebro límbico, que tem a ver com todas nossas manifestações de emoções, nossas memórias, né? É a razão pela qual o teu cachorrinho te reconhece, né? Como amo, né? Então nós temos coisas que são do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, né? E tem questões que estão relacionadas a nossa espécie, ¿no? Todo eso conforma esto que llamamos de centro físico. Y el centro físico, por su vez, tiene una serie de inteligencias que actúan independiente de nuestro estado de conciencia. Por ejemplo, la inteligencia del sistema reproductor, la inteligencia del sistema digestivo, la inteligencia del sistema respiratorio, la inteligencia del sistema circulatorio, y a inteligencia del sistema cerebroespinal. Entonces, todos esos sistemas conforman esa camada primera que es densa en nos, ¿no? Y ahí entonces, nuestra personalidad, podría decirse, ya tiene una primera manifestación de este edificio, de esta casa, de esta moradía que llamamos personalidad. O segundo nivel, como yo ya falei, tem a ver com nossas emoções, com o sistema límbico, né? As memórias do passado, que conformam nossa história, né? O que nós acreditamos que somos, né? Nós criamos uma historinha, cada um de nós tem uma historinha, né? E cada um de nós essa história a transformou, a modificou de acordo às suas necessidades, né? E finalmente todo ese proceso nos llamamos de centro emocional, ¿no? Es lo que constituye o pasado nosso, ¿no? Entonces sería una segunda camada de la personalidad. La tercera camada es lo que llamamos de centro intelectual, que es nuestra capacidad de pensar. Y ese pensar está formado pela parte más moderna de nuestro cerebro, que es el neocórtex, la parte más avanzada y que nos distingue en este momento de las demás especies. No somos capaces de hacer cálculo, somos capaces de raciocinio,
somos capaces de pensar discriminadamente, somos capaces de hacer escolhas. Y a pesar de que eso parece ser apenas una función del ser humano, no ya vemos eso en algunas especies inferiores, ¿no es cierto? Como por ejemplo las formigas. Ellas también tienen un sistema inteligente, ¿verdad? Que ainda no va a ser muy difícil para nos descubrir ainda cómo funciona. O cuando vemos as abelhas, ¿no? As abelhas tienen todo un sistema de inteligencia. O cuando vemos un passarinho como o aquele que faz o ninho, não é certo? João de E o Barro? construye, né? João de Barro, por exemplo, né? E ele tem essa inteligência que passa de geração em geração nessa espécie. Então, a nossa inteligência, ela pode ser superior a essa criatura por nosso maior desenvolvimento desta camada do cérebro que chamamos neocórtex, né? Então, essas três partes de nosso corpo, o centro físico, o centro emocional e o centro intelectual, conformam como os três andares de uma casa que nós chamamos personalidade. E como sabemos, toda casa tem que ter alguém que habita. ¿Eh? Alguien mora en esta casa. Y desde la antigüedad, cuando desde la existencia los primeros seres humanos que tuvieron la experiencia de alguna manera de se conectar con esto que habita esta casa de tres andares, nos hablamos de algo que se llama espíritu, ¿no? Algo que llamamos de algo que los antiguos llamaban en India Atma, ¿no? Nos llamamos de espíritu, que sería como habitante de esta casa, que es la personalidad, ¿no? En toda personalidad tiene ese nombre justamente por eso, que es en ella que se manifiesta, a través de esa casa, es que se manifiesta algo. Y ese algo es lo que nos realmente somos. Ese algo utiliza este cuerpo en este nivel de conciencia que estamos, que vivimos, que existimos. Como decía un grande filósofo, nos estamos aquí en la Tierra como un espíritu que está participando de una experiencia. Y para participar en esa experiencia no precisamos tener un medio de expresión. Y ese medio de expresión es el cuerpo, ¿no? Yo siempre falo con meus alumnos así que es interesante a veces meditar y percibir quién es que está oleando a través de nuestros olhos, ¿no? Que los olhos son una parte del cuerpo que tiene la función de ayudarnos a ver. Más una janela en una casa, ella no ve. Quien ve es el dono de la casa, ¿cierto? Es la persona que está dentro de la casa. Entonces, por eso que personalidad tiene ese nombre, personalidad. Porque personalidad viene de una palabra antigua que tiene dos sílabas importantes. Per, la sílaba per, ¿no? La primera sílaba, que significa por dónde. Y son, y o sonido, por donde pasa el sonido. En este caso, entonces, por donde se manifiesta o ser, ¿no? Então, nossa personalidade é a casa do ser. E quando nós perdemos o contato com o dono da casa, é que nós sofrimos, né? Por exemplo, algumas pessoas sofrem, às vezes, de tristeza e não sabem o que é essa tristeza, né? Às vezes as pessoas têm materialmente todo o que querem, tem dinheiro, tem uma boa vida, porém, elas se sentem vazias. ¿Por quê? Porque o dono da casa está ausente. No existe contacto con el dono de la casa y no existe
una casa más triste que una casa vacía. Una casa está vacía, ela fica triste. Ela não é o mesmo que quando está habitada, né? Então tem muitas pessoas que hoje sofrem porque perderam o contacto com o ser, perderam o contacto com sua essência, né? Por isso se fala, os antigos falavam de uma palavra que hoje, desafortunadamente, está mal usada, que era a palavra religião. A palavra religião vem do latim religar, voltar a unir, religar. Então, nós precisamos nos religar com aquilo que é nosso ser. E para isso, então, é que precisamos voltar a ter contacto com o dono da casa, voltar a dar esta casa a seu amo, como dizia meu maestro inspirador, Jorge Ivanovich Gurdjieff. Nós precisamos devolver a casa a seu amo, né? E tem um passagem da Bíblia muito bonito, onde Jesus Cristo simboliza esse amo, e ele diz assim: estou aqui na porta te chamando, abre a porta para eu entrar dentro de ti. Poderíamos dizer que nosso espírito está constantemente tratando de entrar em contato conosco. E um sinal de que nós queremos fazer contato com o nosso espírito é quando começamos a procurar o autoconhecimento. Olha só que incrível. E Christian, nossa, só daqui vai surgindo várias perguntas. Mas uma delas, que eu sempre ouço você falar muito, e as pessoas às vezes elas falam muito assim, né? Essa é minha personalidade e eu não mudo. Nasci assim e não mudo. E você tem uma frase muito famosa sua que fala assim, que nós não somos a personalidade, que nós temos uma personalidade. O que você quer dizer com isso? Porque as pessoas trazem muito assim, né? Eu sou assim, nasci assim, pronto, não mudo. E eu escuto muito no dia a dia dizendo, essa é a minha personalidade, ponto. Então, se você puder me explicar um pouco mais o que você quer dizer com isso, né? Nós não somos a personalidade, nós temos uma personalidade. Tá. Como eu estava explicando no início, ¿no es cierto? Cada una de estas camadas de que está formada nuestra personalidad son apenas un vehículo do ser. Entonces, por esa razón es que decimos que no somos a personalidad. Nos temos una personalidad porque nos temos esa casa a través de la cual nuestro espíritu se manifiesta, ¿no? Y esto es algo muy importante de comprender porque es lo que fundamenta o que llamamos de niveles de conciencia. Por ejemplo, cuando una persona dice así, yo soy así, no voy a cambiar, él está se negando a algo que es totalmente propio del ser humano y que es capacidad de mudanza, ¿no? Que es capacidad de progredir, que es capacidad de evoluir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi cuerpo físico, yo puedo procurar mejorarlo, puedo procurar curarlo, ¿no? Porque uno soy cuerpo. Entonces yo puedo a veces ser sometido a una operación cirúrgica y los médicos para poder hacer esa operación sin tener ningún problema, ellos van a colocar una anestesia, ¿ah? ¿Para qué? Para que uno sienta el cuerpo. Entonces hay alguien que no va a sentir el cuerpo. ¿Quién es ese que no va a sentir el cuerpo? Ahí está, ¿no es cierto? Eso que llamamos o habitante de ese cuerpo. Va a ficar desconectado durante unas horas y você no va a sentir su cuerpo. Es curioso, por ejemplo, se sabe que cuando una persona pierde un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, etc. Y eso es muy común a personas que sufrieron ese tipo de lesión, de pérdida. Ellas continuar sintiendo un brazo o una pierna, la siente. Porque ahí tienen otras camadas de esos cuerpos que son más sutiles,
¿no? Entonces, nós temos também o que se chama, dentro do centro físico, uma parte energética, uma parte que vibra de uma forma invisível para os olhos, mas que está ali. Os antigos chamavam de corpo astral, né? Então, em algumas práticas, algumas pessoas conseguem ter o controle desse corpo astral e sair do corpo. Desculpe que estou um pouquinho resfriado. Tem problema. Então, o que acontece? Quando uma pessoa se nega a fazer uma mudança, ela está negando uma capacidade extraordinária que nós temos. Por exemplo, se você não sabe falar inglês, você não pode dizer assim, ah, eu sou assim, não quero aprender inglês. Mas você pode. Você pode aprender inglês. O fato de você não querer aprender é outra coisa. Mas que você pode, pode. Né? Então, o mesmo acontece com nossos defeitos, ou com nossos traumas, ou com nossas memórias negativas. Nós podemos trabalhá-las. Por exemplo, tu como psicóloga sabe que tu pode ajudar uma pessoa a superar um trauma, a superar um problema antigo. Né? Por quê? Porque nós não somos isso. Se não fôssemos a personalidade, não poderíamos fazer nenhuma mudança nela. Nós só podemos fazer mudança na nossa personalidade porque nós não somos a personalidade. Nós temos uma personalidade. Então, eu posso fazer mudança no meu corpo. Né? Posso fazer mudança no meu estado emocional. Posso superar, por exemplo, se sou tímido, né? Eu posso superar a timidez. Eu posso fazer uma terapia ou fazer um curso que me permite superar a timidez. Então, eu não sou tímido. Eu estou tímido. Né? Então, a pessoa que diz assim, eu sou assim, ela está negando algo precioso que ela tem, que é a capacidade justamente de mudar aspectos de sua persona, que é a casa do ser, onde ela pode fazer reforma. Da mesma forma que a gente faz uma reforma na casa, não é verdade? Às vezes você precisa pintar a casa, às vezes você precisa arrumar a casa, não é certo? Você pode fazer isso porque você não é a casa, você é o dono da casa. Então, eu diria a todas essas pessoas que elas precisam dar-se conta desse privilégio que temos de poder modificar esta casa, que é a casa do espírito, que é a casa do ser. Eu posso fazê-la mais bonita, então eu posso ter melhores pensamentos, posso ter melhores estados emocionais, posso ter melhores comportamentos, posso ter melhores atitudes, posso evoluir. Né? Então, isso é tão importante porque isso nos livra dessa ideia de que somos uma coisa, eu sou assim e pronto, acabou, né? Ponto. Né? Mas geralmente quando a pessoa fala isso, diz sou assim e nada vai mudar, é mais bem uma manifestação emocional de raiva, né? Onde ela está dizendo que está muito zangada porque estão querendo modificar ela. Né? Mas ela em algum momento se vai dar conta de que seria bom fazer essa modificação. Né? Eu acho que todos em algum momento na nossa vida decidimos fazer mudança. E, já seja por X razões, por amor, por compaixão, por obrigação, né? Ou porque não dava outra, tínhamos que mudar, né? Ou vá ou racha, como dizem as pessoas, né? Ou muda ou não muda. Né? Então, aceitar que temos que mudar é um privilégio. É um privilégio. Sempre que você tem essa ideia de que eu sou assim e não vale a pena me mudar, reflita, porque você se está negando a possibilidade de ser cada vez melhor. E Christian, né, você atua há mais de 30 anos com o sistema Enneagrama 360, nós já vamos falar um pouco mais sobre ele, que ele mapeia aí 9 traços de personalidade. Você já deu a formação do sistema Enneagrama em mais de 8 países, já viajou muito esse mundão. E eu tenho uma curiosidade, por que é um número tão pequeno de pessoas que buscam esse autoconhecimento? Sendo que na maior parte das vezes ele nem é caro, enfim, e ele vai deixar a vida tão mais leve, as pessoas
consegue ter resultados extraordinários, muito mais rápido a partir do autoconhecimento. Por toda essa sua vivência, por todos esses países que você já foi, já formou tantas pessoas, o que na tua vivência e na tua experiência você vê em relação a isso? De um número tão pequeno de pessoas realmente buscar por esse autoconhecimento. Na verdade, isso é relativo. O autoconhecimento ele é procurado de muitas maneiras, né? Por eso es que tenemos una población mundial donde existen grandes religiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos millones de cristianos, millones de musulmanes, millones de budistas, millones de hinduistas, ¿no? Millones de israelitas, ¿no? La religión hebraica. Eso ya nos dice que hay un ansiedad en los seres humanos de religar, de voltar a juntar o ser con esta presencia temporária, que é nossa personalidade. Porque toda casa ela tem essa qualidade de ser temporária, né? E todos os livros sagrados do mundo falam sobre isso, né? Falam de que esta casa, que é a personalidade, é temporária, né? E que em algum momento o habitante dessa casa vai sair dela, né? E o interessante é que todas as religiões do mundo falam de que existem outras moradias, né, para esse ser que está dentro de nós. Por exemplo, talvez entre aquelas pessoas que nos estão ouvindo neste momento, alguns sejam cristãos de coração. E elas sabem, por exemplo, que o Mestre Jesus deixou uma promessa no capítulo 17, no capítulo 14 do Evangelho de São João, né? Ele disse assim: eu voltarei para que vocês estejam comigo, eu vou preparar moradia para vocês. Então, isso nos revela, e isso no mesmo no hinduísmo, o mesmo acontece na religião muçulmana, é a ideia de que algo em nós vai sobreviver à morte. Entonces, cuando nos vemos que millones de personas siguen las religiones con esa esperanza, ¿no? Nos encontramos, digamos así, una de las motivaciones básicas de esa necesidad de autoconocimiento, que no es otra cosa que tratar de religar a ese ser nuevamente de forma consciente, tras ser ese amo de casa, para él tomar conta da casa. Imagina lo que significaría si cada uno de nosotros consiguiera que ese ser superior, que somos nosotros realmente, tomase conta de nuestra psique, de nuestro cerebro, de nuestras funciones. Imagina que eso significaría algo extraordinario, ¿no? Cuando nos observamos a presencia do Mestre Jesus na Terra e do que ele era capaz de fazer, ¿no? Sin nenhuma tecnologia aparente, ele podia ressuscitar um morto, podia curar, podia fazer que um cego pudesse ver. Então, o que um ser humano pode chegar a ser quando manifiesta o espírito a través da personalidade es algo que no tiene límite, es algo extraordinario, ¿no? Y nos vemos eso a través de historia, ¿no? Con lo que llamamos ese mundo de los milagros, ¿no? Donde nos podemos ver historias de seres humanos que hicieron cosas extraordinarias, ¿no? Y no solamente en el plano de lo que llamamos religiones, también lo que llamamos de filosofía. Y también no plano de la ciencia, ¿no? Nos vemos, por ejemplo, grandes inventores que ellos mismos, ¿no? Declaraban
que de alguna manera sabían que existían otros niveles, otros planos de conciencia. Por ejemplo, aconteció eso con Tesla, ¿no? O grande inventor que sufrió tanto, fue tan esquecido Tesla, que inspira hoy a Elon Musk, uno de los grandes millonarios del mundo que se destaca en la tecnología, o sabio Tesla, o inventor. Ele falava sobre esse mundo espiritual e de uma forma muito profunda. E era um homem de ciência, era um homem que conhecia profundamente a ciência. O mesmo Einstein, né? Albert Einstein, né? Também nos fala de Deus e do Espírito de uma forma preciosa. Então, esta questão do autoconhecimento, na verdade, é muito séria, porque ela nos leva a uma reflexão que é a necesidade de lembrar nossa origem. Responder a primeira pergunta, a grande pergunta de 3 perguntas que nos devemos fazer: de onde venimos, quem somos e aonde vamos. Né? Quem somos? O que é o ser humano? E eu tenho algumas percepções através dos anos de trabalho sobre mim mesmo, donde eu digo que cada um de nós é como um terminal de essa mente universal que chamamos Deus. Eu sou como eu e cada um de vocês é um terminal de Deus. É Deus se manifestando. Algo em mim é divino. E eu tenho que recordá-lo, para não me esquecer de que é Ele o amo de casa. E isso exige um processo, um trabalho de retorno, de religar, de voltar a unir. Por isso que eu digo, e como decía hoje, né? Para realizar um processo de autoconhecimento, nós precisamos ter saudade do ser. Precisamos sentir a falta de. Se nós consideramos todas as falhas humanas, tanto comportamentais como de problemas psicológicos, todas elas nos falam uma só coisa: a ausência do ser. A ausência do ser. O ser é puro amor. E todos os defeitos humanos, eles são manifestações da falta de amor. A arrogância, o ódio, a luxúria, a inveja, o egoísmo. São defeitos, são falta do amor. Então, o autoconhecimento ele começa quando a gente sente falta desse amor. E por isso, talvez, que Jesus dizia que era tão importante amar. Ele decía, ele tinha 2 leis. Decía: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo tu corpo, com todo teu coração e com toda tua mente. Ou seja, ele já estava falando desses 3 centros. E depois ele dice assim: e ama a tu próximo como a ti mesmo. Então, olha que interessante. Esse ama-te a ti mesmo é a clave do autoconhecimento. O verdadeiro conhecimento, para que ele exista, implica que você tem que ter um enorme amor por aquilo que você é real em essência, aquilo que realmente você é. Se você não sentir amor pelo ser, o teu autoconhecimento vai ser apenas uma espécie de reparo, sabe, aquele reparo mal feito, né? Como decimos aqui em Brasil, se fala, não é certo? Gambiarras. Uma gambiarra, né? Uma gambiarra. Tem pessoas que fazem gambiarra psicológica, né? Tem muitas gambiarras psicológicas. Então, o autoconhecimento é a única maneira de eu primeiro conhecer o que não sou. Então, cada uma destas 3 partes que eu mencionei
tem coisas que nós temos que conhecer delas, dessas três partes. E quando nós conheçamos as coisas dessas três partes, nós vamos a darnos conta de uma. Nos vamos a dar conta de que eu estou conseguindo conhecer essas partes porque eu tenho um observador em mim. E aí está o pulo do gato. É decir, para eu poder ter autoconhecimento, tenho que conhecer primeiro aquilo que eu não sou. Tenho que conhecer primeiro o que eu não sou. E na medida que conheço o que eu não sou, eu me dou conta automaticamente do que eu sou. Eu me dou conta que eu não sou isso. Então, isso é que é, ao mesmo tempo, algo muito simples, é algo muito profundo. Muito profundo. E, nossa, se alguém que está nos acompanhando tem alguma pergunta para o Christian, vão escrevendo aqui que no final o Christian vai responder vocês. Eu sempre falo assim, né, Christian, eu sou apaixonada no bom, com todo respeito por ti, porque cada vez que eu converso é um conhecimento e é um conhecimento muito profundo. Eu já vou antecipar aqui uma coisa para quem está nos acompanhando, que eu te lancei um desafio e você aceitou, que é todo mês de junho, todo domingo à noite, nós estarmos aqui às 20h30 falando sobre, nós demos o título do Ser 360. Vamos falar de vários aspectos do comportamento humano. Hoje nós escolhemos aí o tema personalidade, começar por um início mesmo, entendendo que nós não somos a personalidade, que nós temos uma personalidade. E nos próximos domingos nós vamos avançando. E eu sempre falo que estar contigo, conversar contigo, e nós chamamos esse programa de um bate-papo, né? Porque nós queremos trazer uma coisa um pouco diferente, só que sempre é muito profundo. Sempre faz com que nós olhamos para dentro de nós de uma forma muito profunda. E enquanto você falava, Christian, talvez seja algo que também as pessoas comecem a pensar, me vem assim, o que faz o ser humano se desconectar desse ser? Porque eu acredito que nós nascemos conectados devido a tantas coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente acaba acreditando que nós somos essa personalidade, somos movidos por coisas, às vezes, muitas vezes externas, né? Como você falou ali no início, de algumas emoções, e temos essa dificuldade de entrar em contato. Quando você trouxe a tristeza, que está muito ligado nessa questão da própria falta de amor por nós mesmos. Ou as pessoas acreditam que vão ser felizes se elas tiverem uma casa, um carro melhor, enfim. E quando alcançam tudo isso, eu vejo que essa felicidade ela é passageira. Então a pergunta, né, o que faz, se nós já nascemos com essa conexão, mas o que faz no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós desconectarmos desse nosso ser, que tem aí, que faz com que nós sejamos pessoas aí mais felizes? São várias razões. Algunas son provocadas por un medio ambiente que está compuesto por muchas personas que ya esquecieron totalmente o ser. Entonces, a veces nacemos en un medio ambiente donde falar do espíritu parece una locura, ¿no? Y eso no acontece apenas en nuestra época, siempre aconteció, ¿no? Esquecer nuestra origen es algo muy fácil. Nos comenzamos a vivir una vida donde o principal que nos quieren transmitir nuestros pais y nuestros profesores es que ellos nos quieren preparar para la lucha contra la vida, ¿no? Nos tenemos que luchar para ser alguien, ¿no? Y nadie se pregunta qué es ese alguien. Luchar para ser alguien, ¿quién? Y ese alguien entonces se transforma en meta siempre muy objetivas, materiales, ¿no?
Entonces vamos repitiendo un padrón que es siempre de esquecimiento. Entonces estudiamos todo lo que no precisamos saber, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez nos damos más cuenta de eso, ¿no es cierto? Y mucha gente que hoy en día se da cuenta que mucha cosa que estudió se tornó inútil, ¿no? Os parámetros que nos mostran nossos pais, nossos maestros, nossos professores, en nossa infância, na nossa juventude, são todos construídos relacionados a falsas verdades, ¿no? Donde lo que prima es el materialismo. Entonces nos vamos creando clones de nosotros mismos. Somos clones de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que lutar por la vida, tenemos que tener dinero, tenemos que tener una casa, tenemos que pagar contas. Y en eso, poco a poco, nos vamos enrolando de una forma tan rápida que ni nos damos cuenta cuando de repente nos desconectamos totalmente do dono da casa. Entonces pasamos a acreditar que no existe otra cosa, y por eso es que después de un tiempo comenzamos a ficar angustiados, ¿no? As pessoas comienzan a preguntarse, bueno, estoy haciendo todo esto para qué, ¿no? Y por eso es que existen algunos filósofos que se preguntan eso, al final, ¿para qué que eu fiz todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿No? Si nos vemos a vida do ser humano común, es una vida extremadamente limitada y triste. Él se levanta de mañana, trabaja, come, ¿no? Faz sus necesidades, llega a noite, duerme, y así todos los días. Si você no tiver ese otro lado de la vida, que es la vida espiritual, esa vida pasa a ser, en un momento determinado, muy limitada y angustiosa, ¿no? Entonces, a razón por la cual eso acontece es porque no podemos esperar que alguien que no tenga lembranza del espíritu nos lembre del espíritu, nos lembre do principal. Muchas veces experimentamos o principal. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de que somos felices apenas porque estábamos con la persona amada, ¿no? Ficamos satisfeitos. Y no nos damos cuenta de que esas cuestiones que son, como decía San Superino, Pequeño Príncipe, ¿no? Son esas cosas invisibles a que son importantes, ¿no? Que es o que está por trás do que hacemos materialmente, ¿no? Toda cuestión no es tener una casa, tener carro, tener grana y todo demás, si você, por ejemplo, no tiene paz espiritual, si você no tiene un equilibrio en tu mundo interno, si você no está satisfecho consigo mismo, ¿no? Siempre me lembro de eso cuando el saudoso médico brasileño, el famoso cirujano plástico, que ele falava assim: não adianta que você me queira pedir que eu mude tua nariz se você não muda internamente, ¿no? Ivo Pitangui, famoso Ivo Pitangui. Entonces decía así: tem muita gente que vem a mim porque quiere fazer uma cirurgia plástica. Y la primera cuestión que yo advierto a esa persona, decía el doctor Ivo Pitangui, es que eso no va a mudar nada si él no muda internamente, ¿no? Yo ya tengo, en los meus 30 años de trabajo, yo tengo atendido personas, algunas de ellas muy importantes, donde el sufrimiento de esas personas tan importantes son cuestiones internas, no son externas. Yo ya fui mentor de personas millonarias y que ellas sufrían por algo interno, no por lo externo. Todo lo externo estaba bien. La cuenta estaba llena, había grana y todo demás.
mas eran personas que tenían una tragedia interna. Entonces, en esa tragedia interna veía angustia, veía depresión, veía un miedo al futuro, veía un remorso, veía un sentimiento de culpa y una serie de cuestiones que si ese ser humano tuviese se conocido a sí mismo, si él tuviese tenido a posibilidad de conocer mejor sus emociones, cómo funciona su mente, cómo funcionan sus estados sentimentales, etcétera y tal, él podría haber sido feliz. Porque no final, como decía Aristóteles, lo único que procuramos como seres humanos es ser felices. Y la hora en que no tenemos un ajuste interno, no nos vamos a encontrar esa felicidad en un shopping center, en un reloj nuevo, en un carro nuevo, en una nueva ropa. Eso va a ser temporario. ¿No? Es como aquella persona que va a cabeleireiro y se siente bien porque fue a cabeleireiro y ya se siente un poquito mejor que arrumó cabello. Mas eso va a pasar de aquí en la tarde a vuelta a todo mismo. Entonces, digamos que el autoconocimiento, él pierde su importancia cuanto más materialista es esa percepción do mundo. Cuando se pierde la relación con o invisible, ¿no? Existe o invisible, existe aquello que llamamos de conciencia, existe aquello que llamamos espiritualidades, existe aquello que llamamos de estado mental superior, conciencia cósmica, no importa el nombre. O problema es que no estemos, para ser realmente felices y plenos, no precisamos estar en comunión con ese estado superior, con esos estados superiores de conciencia. Por eso decimos que un proceso de autoconocimiento es un gradual aumento del nivel de conciencia. Entonces, ese gradual aumento del nivel de conciencia me trae un estado interno de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo voy a estar ancorado en aquello que yo realmente soy. Y cuando yo realmente soy, las necesidades falsas se acaban. Ya no existe más necesidad de nada, porque encontré el fundamento real de mi vida, que es ser. Y es por eso que grandes seres que se iluminaron, ¿no? Seres que lograron un nivel máximo de conciencia, como un señor Buda, como un Jesús Cristo, como otros grandes seres humanos que llegaron lá, ¿no? Ellos nos hablan de ese estado donde todo es acréscimo, ya no es algo que usted tenga que procurar, ¿no? Y tal vez nos estamos, por ejemplo, gracias a esa pandemia, tal vez muchas personas tengan se dado cuenta de eso, ¿no? Tengan se dado cuenta aquellos que estaban más perto de un estado de conciencia mayor, están teniendo oportunidades de darse cuenta y decir, caramba, tinha tanta coisa valiosa que eu estava tão longe dela. A pandemia me fez voltar a isso. E tem pessoas que a pandemia as deixam mais angustiadas, porque como ela estava muito conectada com o aparente, com as aparências, elas sofrem agora, porque elas já não têm contato com essa aparência. Não, não existe possibilidade. Então, ¿qué pasa? O equilibrio interno, esa unión de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es muy importante. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? El grande desequilibrio acontece cuando hallamos que lo que tenemos que dar a César es mucho más de lo que tenemos que dar a Dios, ¿no? Esa falta de autoconocimiento es la que genera un gran sufrimiento en el mundo que no queremos ver. Mas en este momento el sufrimiento en el mundo es extraordinario. A pobreza, a ignorancia, a muerte, a países que en este momento están asesinando personas entre sí, guerras civiles, etcétera y tal.
nos vemos en lugares del mundo verdaderos pesadelos, porque en algunos lugares se nota más claramente lo que significa el esquecimiento del ser. Cuando el esquecimiento del ser acontece, o amor desaparece. Y cuando amor desaparece, el ser humano se torna una criatura egoísta, se torna una criatura mezquina, se torna una criatura fixada apenas no material. Y cuando eso acontece un día, ese esquecimiento cobra, y cobra caro, ¿no? Yo tuve un alumno que era millonario y que era dono de un banco, y que no solo perdió el banco, como también perdió a su esposa, perdió sus hijos, perdió todo lo que era valioso. Y hoy vive en una condición muy triste, muy triste. Entonces, todo aquello que él tenía en un momento determinado, que podría, si él tuviese tenido equilibrio, podría haberle dado una felicidad completa, se transformó para él en aquello que lo destruyó. Entonces, o negocio do autoconhecimento, como se dice, o buraco es más embaixo, ¿no? No se trata apenas, no tem que entender autoconhecimento apenas como aprender una técnica para superar un defecto. No. Sería como decir que pintar un tijolo da casa ya sería hacer reforma. ¿No? No. Es muy serio o proceso de autoconhecimento y él a veces requiere que você transforme su personalidad completamente. Y você tem que ter coragem para fazer isso. Porque às vezes nós não temos coragem para fazer algumas coisas dentro do nosso mundo interno que nós precisamos fazer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar de algum trauma que não queria falar com ninguém. Tem que ter coragem para darnos conta de que precisamos mudar algo realmente, que não podemos seguir vivendo dessa forma. Temos que ter coragem para romper uma relação tóxica. Temos que ter coragem para poder decidir una mudanza de nuestra vida. O autoconocimiento es doloroso, él requiere coraje, él requiere a veces tomar decisiones muy serias con relación a nosotros mismos, ¿no? De poder escoger a veces conscientemente, ¿no? O qué es necesario y qué no es más necesario en la mi vida, ¿no? Y todo eso es parte del autoconocimiento. Entonces, o autoconocimiento romántico, aquel autoconocimiento de receta, ¿no? Aquel autoconocimiento de libro de autoayuda, es solamente una parte muy pequeña de ese proceso grandioso que se llama autoconocimiento. Y que es un proceso, yo siempre falo, es una construcción de una nueva personalidad. Por isso que sempre falo com as pessoas. O meu convite é para você construir uma nova personalidade vencedora, não no sentido apenas de vencer no mundo material, sino que uma personalidade vencedora porque ela está ligada ao ser, e por isso é vencedora. O ser se manifesta a través dele. Você volta a olhar o mundo com os olhos do ser. Y no apenas con los olhos, como decía apóstol Pablo, no apenas con los olhos da carne. Que legal, que profundo. Christian, eu tinha várias outras perguntas para te fazer, mas daqui 6 minutos o Instagram vai nos cortar. Desculpa, é um problema meu. Não tem problema, eu acredito que foi bem incrível. Se alguém tiver alguma pergunta que o Christian consiga responder de uma forma mais objetiva, escreva aqui. Nós temos, porque nós entramos 8h30, então 9h30 nós vamos ter que fazer... É que eu quero deixar muito essa live gravada e todas as outras. Então, para quem está nos acompanhando agora, nós teremos neste mês de junho, todos os domingos, um encontro aqui no Instagram, eu com o Christian, às 20h30, falando sobre vários aspectos da personalidade, do ser humano, do autoconhecimento, enfim. E foi muito incrível, Christian, né?
Não sei se você consegue falar em poucos minutos, porque eu vou ter que encerrar um pouquinho antes para que eu consiga deixar gravada ela, né? Claro, claro. Mas se você conseguir falar aí de uma forma bem objetiva sobre o sistema Enneagrama 360, como que ele consegue nos ajudar a ter essa visão mais ampla nossa? Sí, digamos que o sistema Enneagrama 360 es nada más que una forma metódica de iniciar ese proceso de devolución de nuestra casa ao espíritu. Y eso implica conocer cada uno de seus centros y conocer os principais aspectos da tua personalidade para que você consiga perceber o que precisa ser reformado. Porque na medida que você faça essa reforma, você vai ter um prêmio maravilhoso que é a manifestação do ser na sua vida. E quando isso acontece, Leila, quando a gente consiga que o ser se manifeste em nossa vida, todo o demais de bom acontece. Todo aquilo que às vezes procuramos com tanto esforço, simplesmente acontece. Né? O que impede às vezes nossa realização, nossa felicidade, não é algo externo, não é falta de algo externo, sino que é a falta da presença de aquilo que os antigos chamavam espírito, o ser. E quando esse ser se começa a manifestar, ele é chamado, es como trazer uma inteligência tão elevada que todo aquilo que impide tu vida en este momento simplemente comienza a ser superado. Y a veces de una forma que parece milagre. A veces una pequeña mudanza en tu personalidad ya es el inicio de mudanzas externas en ti maravillosas. Porque una cosa muy importante que tenemos que comprender es que nos criamos realidades de dentro para afuera. Y por tanto, cuando yo mudo internamente, mi realidad externa muda. Eso es algo increíble, tal vez un poco difícil de comprender, mas tenemos que imaginar como si la realidad fuese como camadas de cebolla, así, ¿no? Basta que tú tires una de las camadas que está perturbando contacto con la realidad para que tú de repente pases de una forma aparentemente miraculosa de un estado de conciencia a otro, y cuando tú pasas de un estado de conciencia a otro, la realidad simplemente se modifica. Ese es un milagro, ¿no? Que es lo que está descrito en ese milagro de cuando Jesús volta a dar vista ao ciego, ¿no? ¿Qué es lo que Él le manda a hacer? Él le manda botar un poco de lava nos olhos, lavar los olhos en un pozo, y cuando ese hombre sale, él sale viendo todo que es real, y su vida se transforma. No precisamos tirar algo de nuestros olhos, que esa falsa realidad que a veces no conseguimos ver con clareza y que nos impide vivir a realidad que de repente ya está allí, esperando. No es una mudanza externa, es una mudanza interna. Y esa mudanza interna es dada por ese proceso que oferecemos a través do sistema Enneagrama 360. Que incrível. E quem deseja conhecer mais sobre o sistema Enneagrama 360, que foi criado, desenvolvido pelo Christian, só seguir o Christian no Instagram. E nós vamos ter, né, Christian? Nós estamos aí trazendo para a formação do sistema Enneagrama para Santa Catarina. Exato. E aí vocês vão ter mais informações sobre isso e poder ser uma pessoa certificada que aplique o sistema Enneagrama 360, onde você aprende como usar essa ferramenta tão incrível, tão poderosa, que nos permite, né, toda essa parte do autoconhecimento e a partir disso
realmente ter uma vida tão mais plena, uma vida feliz, uma vida em abundância, né, Christian? Que você sempre fala para nós, a vida já é abundante. Se tem alguma área da vida que não está abundante, é porque tem provavelmente alguma coisa ali tapada, alguma coisa da nossa personalidade que está nos impedindo de ter essa abundância em todos os sentidos. Porque quando nós Exatamente. falamos no ser, não quer dizer que a pessoa não vai ter. E quer dizer que a partir do momento que ela se conhece mais, isso nos nossos processos de mentoria com os nossos clientes, eu até já comentei isso contigo, né, Christian? É Os verdade. empresários, a partir do momento que ele se permite se conhecer mais, todos aqueles resultados, às vezes a empresa estava empacada, não crescia, ele tem resultados extraordinários. Então, a Está, partir desse momento do meu autoconhecimento, tudo aquilo que era um sonho externo, ele passa a realizar muito rápido. se E quando eu estou realiza. focada, às vezes, só Exatamente. no externo, não olhando para o interno, parece que fica a vida empacada. Então, quando Exato. você diz, né, Christian, do ser, não quer dizer que você não vai ter sucesso, dinheiro, abundância, não. Quer dizer que quanto mais você está Não, pelo contrário. conectado, mais, eu diria até a palavra assim, mais rápido todo o externo Acontece. também acontece. Exatamente. Christian, agradeço Ok. imensamente você Eu que estar te aqui agradeço, Leila. Foi comigo e maravilhoso estar contigo com e aí tantas com os pessoas amigos que nos especiais. acompanharam. Uhum. Essa live vai ficar salva. E só lembrando, e semana que vem convide mais pessoas para estar aqui também. Nesse mês de junho, nós temos um encontro marcado todos os domingos aqui com o Aí Christian, espero estar bate-papo. melhor com menos tos. Ah, e não tem problema, eu digo assim, todo o conhecimento que você transmite, as tosse de vez em quando vem, tá tudo certo. Tá Agradeço bom. imensamente. Ok, Agradeço Leila. imensamente cada Tchau. um que esteve aqui conosco hoje. Tenho certeza que vocês aprenderam muito, muitas reflexões. Desejo a todos vocês que nos acompanharam uma excelente noite, uma excelente semana. E a você também, Christian, uma excelente noite, uma Obrigado, excelente Leila. semana. E até Obrigado a domingo que todos. vem, neste Até mesmo domingo que horário. vem. Tá Forte bom. abraço. Tchau. Tchau.